Todos os recursos presentes na internet são localizados por meio de um endereço único conhecido como letra A, DNS, letra B, FTP, letra C, HTML, letra D, HTTP e a letra E, URL. Olha só o perigo aqui, porque nós temos várias siglas, mas ele pede por meio de um endereço único conhecido como. Porque quando a gente fala em endereço, existe uma sigla, que é uma dessas aí, que indica o endereço dos recursos usados na internet. Vem comigo para entender um pouquinho melhor isso, eu vou mostrar para vocês. Olha só, quando nós falamos da sigla URL, a sigla URL significa localizador de recursos uniformes. E é justamente o endereço dos diversos recursos que utilizamos na internet. Por exemplo, se eu colocar http://www.umaempresaqualquer.com.br, o que isso é, pessoal? Isso é uma URL, desde o protocolo HTTP, passando pelo domínio uma empresa qualquer. Além disso, também o tipo de domínio aqui .com e a própria terminação do país onde está registrado o domínio, que é o .br, tudo isso, desde o protocolo até o .br aqui, tudo isso é a URL para acessar esse site. Porque o URL, que é o localizador de recursos uniformes, é o endereço dos recursos utilizados na internet. Então, o endereço de uma página da web, o endereço de um arquivo armazenado num servidor ou numa máquina, isto compõe o que a gente chama de localizador de recursos uniformes. E para esses diversos recursos que nós acessamos na internet, nós usamos esses endereços chamados de URL. Por isso que aqui, voltando agora para a questão, nós sabemos que a resposta aqui tem que ser a nossa letra E de Equador, porque ele pediu o endereço que identifica os recursos da internet é o URL. Agora, cuida que uma outra prova pode pedir qual é o endereço que identifica os computadores conectados na internet. O endereço que identifica os computadores conectados na internet é o IP. O URL é o endereço dos recursos armazenados nessas máquinas, como o endereço das páginas da web, o endereço lá daquele arquivo, o endereço daquele diretório. Aí nós chamamos de URL, porque se é o endereço do próprio computador conectado ou dispositivo conectado na internet, aí é o IP. IP é o endereço do computador e dispositivo conectado na internet e o URL é o endereço dos recursos armazenados nos computadores, nos servidores, nas máquinas disponíveis aí na internet. Por isso a resposta, a nossa letra E de Equador. Não era a letra A, porque DNS é o sistema de nome de domínios, é para converter a URL digitada em um IP para localizar onde está o recurso. Não era FTP, FTP é o protocolo de transferência de arquivos, é para transferir arquivos do servidor para o meu computador ou do meu computador para o servidor. HTML não era a resposta, porque HTML é a linguagem de marcação de hipertexto, é a linguagem base, a linguagem padrão para construir as páginas da web. E não era HTTP, porque HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto, é o protocolo para acessar as páginas da web, não é o próprio endereço. O endereço é o URL. HTTP faz parte de uma URL, mas ele é apenas um protocolo para acessar as páginas da web. Então, resposta E de Equador, sem dúvida nenhuma, para essa questão. Certo, pessoal? Mais